quando você me pergunta, Lena, meu filho tem 16 anos e ele acha que é natural ter relação sexual, fisicamente, ou seja, aos 16 anos, ele já está pronto para ter uma relação sexual, né? Então ele já é capaz, se ele já ejacula, se ele, sabe, já se masturba, se ele aos 16, ele já tem um pensamento erótico, ele já sente orgasmo, né? Ele já sabe o que é sexo, ele já treina com a sua namorada várias intimidades e vários, como é que diz? Várias carícias, e isso gera sensações e sentimentos. Então, aos 16 anos, fisicamente, o seu filho está pronto para ter uma relação sexual. Mas a gente vive numa sociedade que tem valores e expectativas. Então, talvez, né, para suas expectativas, para os seus valores, ele ainda não está pronto para viver esse momento da primeira relação sexual. Mas você só vai poder saber perguntando para ele, né? Então, quando a gente pergunta para os nossos filhos, com que idade você acha que deveria acontecer a primeira relação sexual? E ele diz aos 16, a gente questiona. Por que muitas vezes eles não querem conversar com a gente? Porque a gente não questiona. A gente deve perguntar mais do que falar. Às vezes, a gente fala muito. A gente traz tudo pronto, aquilo que a nossa expectativa, que é a nossa expectativa e que é aquilo que a gente gostaria que os nossos filhos vivessem ou passassem. Mas eles não são nós. Ele é ele. Você é você. A sua experiência é importante para você educar o seu filho, mas ela não é, sabe, a única que o seu filho, sabe, vai ter que viver. O seu filho vai ter que viver a experiência dele. A sua experiência vai contribuir para ajudá-lo a viver uma experiência melhor, né? Mas não vai ser a sua experiência. E se a gente não deixar os nossos filhos tomarem essa decisão, a gente vai viver, quer que eles vivam o mundo deles através dos nossos olhos. E eles não vão conseguir fazer isso. Então é aquela história, né, que eu coloquei para vocês, da gente gerar uma expectativa que os nossos filhos não são capazes de corresponder. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que questionar. Ah, você acha que aos 16 anos você está pronto para ter uma relação sexual? Por quê? Mas não é perguntar com ironia, não é perguntar para reforçar as suas expectativas, é perguntar por curiosidade de fato. Né? Por quê? Filho, me conta aqui, porque na minha cabeça era outra coisa, mas eu quero muito entender a sua. Então me fala, por que você acha que aos 16 anos você está pronto para ter uma relação sexual? É a hora que a gente tem de preencher aqueles espaços de pensamento dele que a pouca vivência ainda não faz com que eles enxerguem, principalmente os nossos valores e as nossas expectativas. Então, se você não pergunta, ele não fala. Mas quando você pergunta e ele responde por que ele acha isso, o que vai acontecer? Ele vai dizer o que ele pensa e você vai ouvir o que ele disse. E ao ouvir o que ele disse, você então vai poder preencher as lacunas e não ficar repetindo a aula, né? Ou aquela história de sempre que a gente fica naquela mesma ladainha. Filho, cuidado, olhe, você sabe, cuidado, porque senão você pode engravidar, cuidado, senão isso, cuidado. Não, vamos aos fatos, é mesmo. E você sabe se prevenir de uma gravidez? Ah, sei sim, sei. Como é que você imagina que é se prevenir de uma gravidez? De repente é ele que vai te dar uma aula e você vai ficar surpresa, porque ele sabe como se prevenir, por exemplo, né? Outras vezes a gente vai precisar complementar, ensinar. Então, filho, para você não engravidar, você precisa saber usar a camisinha. Você sabe como é que usa a camisinha? Como é que coloca? Ah, já sei. Não é que já sei, pronto, e você engoliu a história. Ah, já sabe? Então mostra aqui pra mamãe como é que é, sabe? Deixa eu ver como é que você coloca. Deixa eu ver se o jeito como você aprendeu é o jeito que eu aprendi.
De repente você vai aprender com ele, de repente é você quem vai ensinar para ele. Então, esse jeito de conversar é que pode atrair os nossos filhos para falar sobre isso, porque eles vão perceber que a gente é capaz de ouvi-los. Então, o grande entrave das nossas conversas é a dificuldade pelo despreparo que a gente tem para falar sobre esse assunto. A gente não consegue ouvir o que os nossos filhos têm a dizer, principalmente se ele disser uma coisa que está fora das nossas expectativas. Então, se estiver fora das nossas expectativas, a tendência é que a gente não conversa, a gente faz um monólogo, a gente não tem um diálogo, não é? A gente dá uma resposta pronta e quer que eles cumpram. E aí, muitas vezes, eles não vão conseguir cumprir. Mas, às vezes, pelo fato de você conversar, questionar, perguntar, ouvir, dialogar, o seu filho ou sua filha vai entender, puxa, é verdade, a minha mãe tem razão, eu ainda não estou pronto para isso. Então, o que a gente não pode é negar que nessa idade eles sintam essa vontade. A gente não pode negar isso, é verdade. Eu sei que você sente essa vontade, né? Eu sei que é importante, né, você pensar assim, porque isso está no seu desenvolvimento, na sua capacidade. Mas, né, o que vai acontecer? Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E aí você vai questionando, não pressionando e nem desqualificando o entendimento dele, mas preenchendo o conhecimento deles. Esse que é a grande história. É isso que eu faço com as minhas alunas, né, no Papo Firme. Então, é essa questão, é a questão da gente, sabe, aprender a conversar com os nossos filhos e ter conhecimento suficiente para que a gente seja capaz de trazer coisas, sabe, que ele não sabia. Conversar com os nossos filhos sobre essas questões, né, que interessam para ele, que aí sim ele vai querer conversar com a gente, aí sim ele vai ouvir a gente, aí sim ele vai dizer, puxa, minha mãe consegue me ouvir.